dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a sua imagem não só falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer. Quantos não adorassem quem? A besta. Então, meus queridos, quando essas duas nações se unirem, o primeiro decreto que será promulgado será o dominical. E tempos depois virá um segundo decreto. Qual será ele? O de morte. Quem não se submete à autoridade desse poder será réu de morte. É isso que a profecia aponta para nós. Quando o Papa Francisco assumiu seu pontificado, ele fez uma viagem para os Estados Unidos. Você vai se lembrar dessa viagem, né? A primeira viagem que ele fez para lá. E nesta primeira viagem, ele fez 3 discursos. O primeiro deles aconteceu nos Jardins da Casa Branca, o segundo aconteceu no Congresso, onde nunca um pontífice havia discursado. Nunca. Abriram um congresso para que ele falasse. E o terceiro discurso foi feito na sede da ONU em Nova York. Nesse primeiro discurso, nos Jardins da Casa Branca, que durou cerca de 9 minutos, o Papa Francisco diz assim: eu fui muito bem recebido aqui nesta terra, não sendo daqui, porque ele é argentino, né? E ele disse assim: assim como vocês também um dia foram, não sendo daqui. Vocês também não eram daqui. Quando eu vi o Papa Francisco falar isso, eu me perguntei: será que os norte-americanos se lembravam de que a nação deles começou com os pais peregrinos em 1620, que só vieram para ali porque o papado os perseguiu na Europa? Esse mesmo homem que está agora discursando representa todo o poder perseguidor. Será que eles se lembraram disso? Meus amigos, Apocalipse 13 diz que o fim se aproxima. Por quê? Porque o mundo caminha por uma direção onde será necessário uma governança mundial. Os países estão em crise política. Não é só o Brasil que está assim. Os países estão em crise. Olha para o próprio Estados Unidos. Você tem na liderança da nação uma pessoa que não consegue toda a influência que precisava do cargo. Os países estão em crise. E haverá um clamor mundial por uma governança mundial. Por um líder que nos diga em que direção caminhar. E quando este clamor for geral, a resposta que virá a esse clamor será: quem melhor do que um poder que já dominou 12 séculos da moderna história? Quem melhor do que um poder que é o representante do próprio Deus aqui na terra? Quem pode responder nossas aspirações, senão esse sistema que já tem influência mundial? E vai ser assim que os Estados Unidos levará todos os habitantes da terra a adorarem a primeira besta, o papado. E todas as igrejas vão se unir. Ellen G. White, no livro Grande Conflito, página 440, declara que mediante 2 grandes erros, as religiões mundiais se unirão. A crença que o domingo é o dia santo e a crença que a alma é imortal. Então não pense você que as igrejas perderão suas características. Não. Cada igreja vai continuar do mesmo jeito que é. Os pentecostais, os neopentecostais, os católicos, os batistas, os luteranos, os presbiterianos, todo mundo continua como é. Só que agora nós vamos nos unir em torno daquilo que temos em comum. E o que nós temos em comum? Nós acreditamos que o domingo é o dia santo e acreditamos que a alma é imortal. Então vamos nos unir. O ecumenismo é profético. Ele vai acontecer. E quando esse grande movimento se unir em torno dessas duas pseudo-doutrinas,
do outro lado vai estar o remanescente, que vimos hoje pela manhã, dizendo o quê? Nós temos que reverenciar a lei de Deus, adorar aquele que nos criou, no dia que Ele criou para ser adorado, que é o sábado. Nós teremos uma nota dissonante nesse movimento ecumênico mundial. E quando esse movimento ecumênico chegar ao seu ápice, o que vai acontecer? Cristo voltará. Não, irmão, não, irmãos, não. Não diga amém. Porque o ápice do ecumenismo é o falso Cristo que volta. O apóstolo Paulo falou sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses. Ellen G. White falou disso no Grande Conflito. Satanás fará parecer que o Cristo veio. Em vários lugares da terra, ele fará parecer que ele é o Cristo que veio. E quando ele aparecer, ele terá a aparência que nós imaginamos que o Cristo tinha. E ele, com uma voz linda, ensinará como o Cristo ensinava. Abençoará os guardadores do domingo e dirá que ele mudou a lei do sábado para o domingo. Fará curas, sinais e maravilhas, e as multidões vão afluir para receber o Cristo que voltou. E como ápice desse movimento ecumênico, esse falso Cristo volta, porque para os cristãos ele é o Cristo, para os muçulmanos ele é o grande profeta que precisava aparecer, para o movimento Nova Era ele é o Maitreya. Todos os segmentos religiosos e filosóficos estão esperando a aparição de um líder. Satanás vai reunir em si a expectativa mundial. E todos acharão que ele é o Cristo, porque ele vai de fato ensinar coisas como Cristo ensinava. Ele fará milagres, sinais e maravilhas, curará pessoas, e as multidões se dobrarão a esse poder. E nesse exato momento em que o falso Cristo aí está, abençoando os guardadores do primeiro dia da semana, do outro lado existe um povo dizendo: esse aí não é o Cristo verdadeiro, o que ele está ensinando não está correto, a lei de Deus está em vigência. E este pequeno grupo chamado de remanescente, em Apocalipse 12, 17, ungido agora pela chuva serúdia, irá pregar as 3 últimas mensagens que o mundo precisa ouvir. E então a humanidade vai ouvir os dois lados, e a humanidade terá que fazer a sua escolha. E quando o último ser humano ouvir do Evangelho eterno e fizer a sua escolha, Jesus dirá do santuário celestial: feito está. E ele deixará o santuário celestial. E quando Cristo deixar o santuário celestial, diz Apocalipse 15, 8, que o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu trono. E ninguém podia permanecer no santuário, enquanto não se cumprissem as 7 pragas. Quando Jesus deixar o santuário, lá fora tem 7 anjos. Ele vai encher a taça dos 7 anjos e vai ordenar assim: agora ide e derramai pela terra as 7 taças. Sai o primeiro anjo, Apocalipse 16, 2, e derrama a sua taça sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. E sobre eles virão úlceras malignas e perniciosas. E quando as pragas começarem a cair, o falso Cristo, que estava pregando e unindo as nações, as multidões se juntarão a ele e dirão: o que está acontecendo? O Senhor não voltou? E por que as pragas estão caindo? E sabe qual será o argumento que ele vai usar? As pragas estão caindo porque nem todos se uniram ao nosso movimento. Existe um pequeno grupo que não aceitou a união. Se eles forem exterminados, as pragas cessarão. E agora a humanidade se voltará contra
os guardadores dos mandamentos de Deus. Aí virá o decreto de morte. No meio das pragas, o decreto sairá. Mas qual é a boa notícia, irmãos? Que o decreto de morte não matará nenhum salvo. Porque quando começarem a cair as pragas, o caso de todo ser humano já foi decidido. E os salvos não mais morrem. E quando os ímpios se levantarem para atacar os salvos, suas espadas cairão ao chão como palhas. Os anjos de Deus, às vezes disfarçados de guerreiros humanos, se interporão entre nós e os ímpios e nos guardarão de qualquer dano. E nesse tempo de prova que os salvos passarão, alguns versos devem estar em nossa mente, tais como: 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e contemplarás a libertação do Senhor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez alguns de nós não chegará a esse tempo. Alguns pela idade, outros por providência divina. Porque Deus, em sua misericórdia, sabendo que alguns de nós não suportaria a prova desse tempo, vai permitir que muitos desçam à sepultura antes desse momento. Haveremos de experimentar antes desse momento a perda de muitas pessoas queridas que não suportariam passar por esse período. E não adianta esperar chegar o dia para começar a tomar decisões. Cada dia é dia de decisões. E se eu não me preparar hoje para esses acontecimentos, quando eles chegarem, será tarde demais. Estamos vivendo nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. E não é mais hora de brincarmos de religião. É hora de nós, como um povo, voltarmos para esse livro. Gastarmos tempo com ele todos os dias. Gastarmos tempos em oração, com um clamor uníssono. Poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo, ó Senhor. Quem não se preparar, surpreendido será. Porque tudo que nós estudamos essa tarde, tão certo como essa palavra nos informa, vai acontecer. E como você estará?